Hoje embarcaremos em uma jornada que pulsa como o vento quente nas estradas empoeiradas da Judéia. Uma história fascinante que ilumina o caminho de um homem comum chamado Filipe, o apóstolo que levou a luz aos gentios. Ele não era o ousado Pedro, nem o primeiro a seguir como André, mas foi um dos primeiros a ouvir o convite de um mestre misterioso em Betsaída e responder com um coração aberto, pronto para cruzar fronteiras. De uma vila de pescadores na Galileia, às ruas vibrantes da Samaria e ao deserto onde encontrou um viajante etíope, Filipe teceu conexões que transformaram vidas como uma chama que se espalha sem alarde. Sua história, guardada nas páginas da Bíblia, é um convite para explorarmos o poder de um passo dado com coragem, de uma voz que ecoa além do horizonte. Quem foi Filipe, esse apóstolo, que com simplicidade abriu portas para estranhos e levou esperança a terras distantes? Vamos descobrir juntos, como se caminhássemos pelas trilhas ensolaradas de 2000 anos atrás, onde cada encontro mudou o mundo. Há 2000 anos, a Galileia era um mosaico vivo de cores e contrastes, onde o sol aquecia colinas cobertas de oliveiras e o mar da Galileia refletia um céu que parecia tocar a eternidade. Betsaida, a vila natal de Filipe, ficava na margem norte desse lago vasto, um lugar onde o cheiro de peixe seco se misturava ao aroma de pão recém-assado nos fornos de pedra. Barcos de madeira balançavam nas águas, enquanto pescadores, com mãos calejadas, puxavam redes sob o vento fresco da manhã. Mas Betsaida não era apenas uma vila de pescadores. Era um ponto de encontro de culturas, onde judeus, gregos e romanos negociavam em mercados cheios de vozes, tecidos coloridos e cestos de figos e tâmaras. A Galileia, no século I, era uma terra de passagem, conectada por estradas empoeiradas que levavam a Damasco, Jerusalém e além, um lugar onde ideias viajavam tão rápido quanto as caravanas. Sob a superfície dessa vida vibrante, entretanto, havia tensão. O Império Romano governava com mão de ferro, seus soldados patrulhando com lanças reluzentes, cobrando impostos que pesavam sobre os ombros dos camponeses. Os judeus da Galileia viviam entre a esperança e a frustração. Suas sinagogas cheias de histórias antigas, de Abraão, que caminhou pela fé, de Moisés, que abriu o mar, de Davi, que venceu gigantes. Eles sonhavam com um líder prometido, um mestre que traria justiça e liberdade. Nesse mundo, Filipe cresceu, um homem comum de Betsaida, como André e Pedro, seus vizinhos. Seu nome, Filipe, era grego, significando amante de cavalos, um eco da influência helenística que tocava a Galileia. Talvez seus pais, abertos ao comércio com gregos, escolheram esse nome para facilitar negócios, ou talvez fosse um sinal de que Filipe estava destinado a cruzar fronteiras culturais. A vida em Betsaida moldou Filipe, mas também o deixou inquieto. Como André, ele não se contentava apenas com as redes e os barcos. O trabalho de um pescador era árduo. Acordar antes do amanhecer, os pés frios na areia úmida, lançar redes pesadas contra as ondas, esperar horas sob o sol escaldante, consertar cordas à noite à luz de lamparinas de óleo. Mas havia algo mais em Filipe, uma curiosidade que o levava a ouvir as vozes que ecoavam na Galileia. Profetas e mestres surgiam, falando de um novo tempo. E um deles, João Batista, atraía multidões às margens do Rio Jordão, a 100 quilômetros ao sul. João, com sua túnica de pelo de camelo e dieta de gafanhotos e mel silvestre, proclamava uma mensagem que cortava como uma lâmina. Um novo caminho estava chegando. Filipe, com sua mente aberta e coração atento, talvez tenha ouvido falar de João, talvez tenha caminhado até o Jordão, os pés empoeirados, para ver o que aquele homem do deserto prometia. Foi nesse contexto que Filipe viveu seus dias, um homem entre dois mundos. Sua vila, Betsaida, era um microcosmo da Galileia,
judaica em suas raízes, mas tocada pela cultura grega, com nomes como Filipe, convivendo com Simão e André. Ele não era um escriba, nem um líder, mas alguém que conhecia as histórias da Bíblia hebraica, de Isaías, que falava de uma luz para as nações, de Jonas, que levou uma mensagem a estrangeiros. Talvez Filipe, com seu nome grego, sentisse que seu destino estava além das margens do lago, em um mundo maior onde as barreiras entre povos poderiam cair. Ele não sabia, enquanto caminhava pelas ruas de pedra de Betsaída, que um encontro estava prestes a mudar tudo. O Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 43, registra o momento em que um mestre olhou para ele e disse: "Segue-me." Esse chamado, simples como o vento que soprava no lago, lançou Filipe em uma jornada que o levaria da Galileia às terras dos gentios, como uma ponte entre mundos, um portador de luz que não precisava de trombetas para ser ouvido. Sua história começa aqui, em uma vila onde o comum e o extraordinário se encontraram, onde um pescador chamado Filipe estava pronto para ouvir uma voz que mudaria o curso da história. O sol brilhava alto sobre Betsaida, tingindo o mar da Galileia com reflexos prateados, enquanto o cheiro de sal e algas dançava no ar. Era um dia comum na vila de pescadores, com barcos balançando nas ondas e o burburinho do mercado ecoando pelas ruas de pedra. Filipe, um jovem de pouco mais de 20 anos, caminhava por essas vielas, o linho de sua túnica colando na pele sob o calor do meio-dia. Ele não era um estranho àquele mundo, crescera entre redes e peixes, como André e Pedro, seus vizinhos. Mas algo em seu coração, talvez alimentado por seu nome grego ou pelas histórias antigas que ouvia na sinagoga, o fazia olhar além do lago, como se o horizonte guardasse um segredo. Naquele dia, sem aviso, o segredo veio ao seu encontro. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 43, registra o momento. Um mestre, recém-chegado à Galileia após dias no Jordão, fixou os olhos em Filipe e disse, com uma voz que parecia atravessar a alma: "Segue-me." Filipe parou, o coração acelerado. Quem era aquele homem? Ele ouvira rumores, talvez de André, que falara de um mestre apontado por João Batista às margens do rio Jordão, um homem que falava com autoridade e exalava uma presença que dobrava o próprio ar. Betsaída fervilhava com histórias de profetas e líderes, mas esse encontro era diferente. Não havia multidões, nem trombetas, apenas um convite simples, como o vento que soprava do lago. Os olhos do mestre, profundos e serenos, pareciam enxergar além da túnica empoeirada de Filipe, direto em seus sonhos e dúvidas. Filipe não perguntou, não hesitou. Algo naquela voz, naquela presença, acendeu uma chama em seu peito. Ele deu um passo à frente, os pés levantando poeira, e decidiu seguir, sem saber que aquele momento o lançaria em uma jornada que cruzaria fronteiras e mudaria vidas. Mas Filipe não guardou o encontro para si. Sua mente, curiosa e inquieta, correu para alguém que precisava saber. Ele encontrou Natanael, um amigo ou talvez um parente, sentado à sombra de uma figueira, o rosto pensativo enquanto folheava um rolo de pergaminho ou meditava nas histórias da Bíblia hebraica. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 45 a 51, captura o que veio em seguida. Filipe, com os olhos brilhando de entusiasmo, disse: "Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, um homem de Nazaré." Natanael, cético, franziu a testa. "De Nazaré? Pode sair algo bom de lá?" Nazaré era uma vila pequena, sem fama, um lugar que mal aparecia nos mapas. Mas Filipe não discutiu, não insistiu. Com um sorriso confiante, ele respondeu: "Vem e vê." Era um convite tão simples quanto o que ele mesmo recebera, mas carregado de convicção. Ele sabia que o mestre não precisava de argumentos. Sua presença falava por si. Natanael seguiu Filipe,
talvez com um suspiro de curiosidade misturada com dúvida. Quando chegaram ao mestre, algo extraordinário aconteceu. Antes que Natanael dissesse uma palavra, o mestre olhou para ele e disse: Eis um homem sem falsidade, um verdadeiro filho de Israel. Natanael, surpreso, perguntou: Como me conheces? O mestre sorriu. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi sob a figueira. Essas palavras, como uma chave abrindo uma porta, tocaram algo profundo em Natanael. Ele caiu de joelhos, maravilhado, declarando sua confiança no mestre. Filipe, ao lado, observava em silêncio, o coração aquecido. Ele não precisava de elogios, sua alegria estava em conectar, em trazer alguém para aquele momento de revelação. Naquele dia, sob o sol da Galileia, Filipe plantou uma semente que cresceria muito além do que imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Filipe caminhou com o mestre, ouvindo histórias que transformavam o comum em extraordinário. Parábolas de sementes, de tesouros, de um reino que começava no coração. Ele viu os olhos do mestre brilharem ao falar de um mundo onde as barreiras entre povos desmoronariam, onde a luz alcançaria todos. Filipe, com seu nome grego e sua alma aberta, sentia que aquelas palavras eram para ele. Ele não sabia que sua jornada o levaria a Samaria, ao deserto, a terras onde estranhos ouviriam sua voz. Mas naquele momento, ele absorvia cada palavra, cada olhar, como um viajante guardando água para uma longa estrada. O Evangelho, segundo João, guarda esse chamado com poucas linhas, mas imagine o impacto. Filipe, um pescador de Betsaida, tornou-se um elo, uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Esse foi o chamado de Filipe, não um trovão, mas um sussurro que ecoou como ondas no lago. Ele não buscava ser o primeiro, como André, nem o líder, como Pedro. Sua força estava na simplicidade, na coragem de dizer, vem e vê, na fé que compartilhava sem alarde. Filipe nos ensina que um convite pode mudar tudo, que um passo dado com curiosidade pode iluminar caminhos inesperados. Naquele dia em Betsaida, sob o céu claro da Galileia, Filipe não apenas seguiu um mestre, ele começou a levar a luz a um mundo que ainda não sabia que precisava dela. Após responder ao chamado do mestre em Betsaída, Filipe não voltou às redes de pesca ou às ruas tranquilas de sua vila. O convite que ouvira, simples como o sussurro do vento no mar da Galileia, lançou-o em uma jornada que atravessaria fronteiras e tocaria corações distantes. Por 3 anos, ele caminhou ao lado do mestre, seus pés empoeirados pisando as trilhas da Galileia, da Judéia e além. Ele viu maravilhas que desafiavam a razão. Em Caná, jarras de pedra transbordeando com um líquido vermelho e doce. Em Cafarnaum, homens que não andavam correndo como crianças. À beira do lago, histórias de sementes e reis que faziam multidões se curvarem em silêncio. Filipe, com seu nome grego e mente curiosa, absorvia cada palavra, cada gesto, como um viajante colecionando estrelas. Ele não era Pedro, com sua ousadia, nem André, o primeiro a seguir, mas sua força estava em conectar, em abrir portas para que outros vissem a luz. Um momento crucial revelou seu coração prático. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 5 a 7, descreve uma colina na Galileia onde 5.000 pessoas se reuniram, famintas por mais do que pão. O mestre, olhando a multidão, perguntou a Filipe: onde compraremos comida para todos? O sol queimava, o ar carregado com o murmúrio dos estômagos vazios. Filipe, talvez franzindo a testa, respondeu: nem 200 dias de salário comprariam pão suficiente para cada um ter um pedaço. Sua resposta era lógica, quase cética, mas não sem esperança. Ele conhecia o mestre, vira seus feitos. Quando André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes, Filipe observou, talvez com um meio sorriso, o mestre transformar o pouco em abundância. Cestos transbordeavam, e a multidão ria, comendo sob o céu dourado.
Filipe aprendeu ali que com o mestre o impossível se tornava real. Mas a missão de Filipe ganhou força após um evento que mudou tudo. Quando o mestre partiu, deixando seus seguidores com uma promessa de continuidade, Filipe, cheio de uma nova energia, levou suas palavras adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 13, narra sua chegada a Samaria, uma terra de desconfiança, onde judeus e samaritanos se evitavam como estranhos. Filipe, com sua túnica surrada e pés calejados, entrou na cidade com coragem. Ele falou em praças lotadas, o sol refletindo nos rostos curiosos, contando histórias do mestre que uniam corações. Multidões se reuniam, atraídas por suas palavras e por sinais extraordinários. Homens doentes se levantavam, espíritos de angústia desapareciam. O mercado, com seus aromas de especiarias e vozes altas, silenciava para ouvi-lo. Até Simão, um feiticeiro local, ficou maravilhado seguindo Filipe pelas ruas de pedra. A Samaria, dividida por séculos de rancor, encontrou um instante de união, e Filipe, com sua voz calma, foi a ponte. Sua jornada mais marcante, porém, aconteceu no deserto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40, conta como Filipe, guiado por um impulso, seguiu uma estrada poeirenta entre Jerusalém e Gaza. O sol ardia, o horizonte tremulava com o calor, e ali, numa carruagem ornada, viajava um eunuco etíope, um homem de pele escura e vestes coloridas, alto servo da rainha Candace. Ele lia um rolo de Isaías, as palavras dançando em sua mente, mas sem clareza. Filipe, com o suor escorrendo pelo rosto, aproximou-se, o som dos cascos dos cavalos ecoando na estrada vazia. "Você entende o que lê?" perguntou com um sorriso aberto. O etíope, intrigado, respondeu: "Como poderia, sem alguém para explicar?" Filipe subiu na carruagem, o couro quente sob seus pés, e começou a falar. Ele conectou as palavras de Isaías, de um servo que sofre para salvar, as histórias do mestre, revelando um caminho de esperança. O etíope, tocado, apontou para um oásis próximo, suas águas brilhando como espelhos. "O que me impede de seguir esse caminho?" perguntou. Sob o céu escaldante, Filipe mergulhou o homem nas águas, um gesto que selou um novo começo. Quando a carruagem partiu, o etíope sorria, levando as palavras de Filipe para a África distante. Filipe continuou sua missão, aparecendo em cidades como Azoto e Cesareia, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, o chama de evangelista, um portador de boas novas. Ele não era um escriba nem um rei, mas sua voz atravessava barreiras. Em Cesareia, viveu com suas 4 filhas, mulheres de sabedoria que também contavam histórias, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Versículo 9. Filipe, com seu nome grego, parecia destinado a unir mundos, judeus, samaritanos, etíopes, gentios. Ele falava em mercados, sob palmeiras, em casas de pedra, sempre com a mesma simplicidade que o levou a dizer: "Vem e vê", a Natanael. Sua vida como apóstolo não buscava glória. Ele era uma ponte, um fio de luz que ligava estranhos a um mestre cujas palavras ainda ecoavam. Filipe nos mostra que a missão não precisa de trombetas. Ele caminhou por desertos e cidades, enfrentou desconfianças e distâncias, mas nunca parou de compartilhar. Cada passo seu, cada conversa, era um convite para outros verem o que ele viu em Betsaida. Sua história, guardada nas páginas de 2000 anos, desafia-nos a perguntar: como podemos, com gestos simples, levar luz a quem está ao nosso redor? Filipe, o apóstolo que cruzou fronteiras, viveu para conectar, e seu legado brilha como o sol que iluminava as estradas por onde passou. A jornada de Filipe, que começou com um simples "segue-me" em Betsaída, não terminou nas estradas empoeiradas da Samaria ou no oásis onde encontrou o etíope. Sua vida, como uma semente lançada ao vento,
continuou a espalhar histórias do mestre por terras distantes, deixando um legado que brilha há 2000 anos. Após os dias intensos de pregação e sinais, Filipe seguiu caminhos que o levaram além da Judéia, cruzando mares e montanhas, onde o sal do Mediterrâneo e o perfume de oliveiras o acompanhavam. Tradições antigas sugerem que ele caminhou pela Ásia Menor, talvez em cidades como Hierápolis, com suas fontes termais fumegantes e ruas de pedra polida. Lá, sob o sol ardente, ele falava em mercados lotados, o barulho de carroças e vozes abafado por suas palavras, que contavam de um mestre cujas histórias uniam povos separados por séculos. Filipe não era um orador de grandes palcos, como alguns de sua época, nem carregava pergaminhos cheios de títulos. Sua força estava na simplicidade, na habilidade de sentar-se com estranhos, gregos, romanos, asiáticos, e compartilhar, com um sorriso aberto, relatos que tocavam o coração. Imagine-o numa praça de Hierápolis, o vapor das fontes subindo ao céu, enquanto contava a história do etíope, ou sob uma oliveira, explicando as palavras de Isaías a ouvintes curiosos. Ele não buscava poder, mas conexão, como fizera com Natanael em Betsaida. Sua voz, calma mas firme, atravessava barreiras de língua e cultura, plantando sementes que cresceriam em comunidades unidas por ideias novas, ideias que falavam de esperança e transformação. A vida de Filipe, porém, não foi sem desafios. Tradições narram que em Hierápolis, ou outra cidade da Ásia Menor, ele enfrentou oposição. Líderes locais, talvez sacerdotes de templos com estátuas de mármore dedicadas a deuses como Apolo, viam suas palavras como uma ameaça. O ar cheirava a incenso e sacrifícios, mas Filipe não se curvava. Conta-se que ele foi preso, arrastado por ruas de paralelepípedos, os pulsos amarrados por cordas ásperas. Algumas histórias dizem que ele foi crucificado, talvez de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer como seu mestre. Outras falam de apedrejamento ou martírio sob o sol escaldante. Não há registros precisos, mas a imagem persiste. Filipe, com o rosto marcado pelo tempo, os olhos ainda brilhando com a luz que viu no Jordão, enfrentou seu fim com a mesma coragem que o levou a Samaria e ao deserto. Ele morreu, mas suas palavras não. Filipe deixou mais do que histórias. Em Cesareia, onde se estabeleceu, ele viveu com suas 4 filhas, mulheres descritas em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9, como sábias e dotadas de visão. Imagine a casa de Filipe, uma construção simples de pedra à beira do mar, com o som das ondas invadindo as janelas. À noite, sob a luz de lamparinas de óleo, ele contava às filhas as mesmas histórias que compartilhara com o etíope. De um mestre que transformava vidas, de um reino onde todos eram bem-vindos. Suas filhas, com vozes claras e mentes aguçadas, aprendiam, falavam, ensinavam. Elas carregaram o legado do pai, tornando-se contadoras de histórias por direito próprio. Um testemunho de que a luz de Filipe se multiplicava até nas paredes de sua casa. O impacto de Filipe vai além de Hierápolis ou Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, chama-o de evangelista, um portador de boas novas que conectava mundos. Sua pregação na Samaria abriu portas para samaritanos, outrora rejeitados. Seu encontro com o etíope levou as palavras do mestre à África, talvez às cortes de Candace, onde rolos de pergaminho ecoaram suas ideias. Filipe, com seu nome grego, parecia predestinado a ser uma ponte entre judeus e gentios, entre o conhecido e o estranho. Ele não escreveu livros, não construiu templos, mas suas ações, um convite, uma conversa, um mergulho nas águas, mudaram o curso da história. Comunidades cresceram onde ele passou, como oliveiras firmes contra o vento, unidas por histórias que atravessaram séculos. O legado de Filipe é um convite silencioso.
Ele nos mostra que não é preciso ser o primeiro, como André, ou o líder, como Pedro, para fazer diferença. Sua vida, guardada em tradições e nas páginas de 2000 anos, é uma chama que não se apaga. Em Hierápolis, dizem, uma fonte termal ainda murmura onde ele falou. Na Etiópia, sua memória vive em contos antigos. Filipe ensina que a luz se espalha em gestos simples, uma palavra dita com verdade, um estranho acolhido, uma história compartilhada sob as estrelas. Ele foi um apóstolo sem alarde, mas sua coragem de cruzar fronteiras moldou um mundo maior. Como podemos hoje seguir seu exemplo, levando luz a quem está ao nosso redor, mesmo nas estradas mais empoeiradas da vida? A história de Filipe termina em cidades distantes, talvez sob o vapor de Hierápolis ou à beira do mar em Cesareia. Mas sua luz brilha há 2000 anos, como as águas do mar da Galileia que ele deixou para trás. Ele não foi o primeiro a seguir como André, nem o líder ousado como Pedro, mas foi o apóstolo que levou a luz aos gentios, cruzando fronteiras com a simplicidade de um convite. Vem e vê. De Betsaida a Samaria, do deserto ao Etíope, Filipe foi uma ponte, conectando estranhos às histórias de um mestre que transformava vidas. Sua jornada, guardada em narrativas de 2000 anos, nos desafia a refletir. E se o chamado não for para multidões, mas para uma única conversa, um gesto que ilumina o caminho de outro, Filipe nos mostra que a grandeza está em compartilhar, em abrir portas sem esperar aplausos. Pense por um momento, qual é o seu convite? Há alguém em sua vida esperando por uma palavra, um vem e vê que você pode oferecer? Sua história, por mais simples que pareça, pode ser a ponte que leva luz a um coração distante. Deixe Filipe inspirar você a dar esse passo, a cruzar uma fronteira, a falar com um estranho, como ele fez na estrada empoeirada para Gaza. Nos comentários, conte-nos qual parte da jornada de Filipe mais te tocou. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para mergulhar em mais histórias que conectam o passado ao presente. Que a coragem quieta de Filipe, o apóstolo que levou a luz aos gentios, nos lembre que cada conversa, cada encontro pode ecoar por séculos, como uma onda que nunca para de se espalhar.